Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui da FEAP. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos se acomodando aí na cadeira, que hoje a gente vai contar um pouquinho a história de um espírito relativamente conhecido no nosso meio. Então, a palestra de hoje será uma biografia. E para começar a história dessa pessoa, nós vamos voltar lá na época de Jesus, em Roma, onde essa personalidade chamava Joana de Cusa. Cusa era o nome de seu esposo, e essa mulher viveu na época de Jesus e era cristã. Porém, em Roma, naquela época, o cristianismo ainda enfrentava repressões, perseguições, as pessoas cristãs ainda eram perseguidas. E o esposo de Joana não era cristão. Então, foi uma vida muito difícil para ela, porque o marido não compartilhava da mesma religião. Teve todas as questões de preconceito da própria época. E no final da sua vida, Joana ficou viúva, né? Teve um filho, ficou viúva. E no final da sua vida, ela foi levada ao Coliseu para renunciar sua fé cristã, algo que ela não fez. Apesar de todas as dificuldades que a época lhe impôs, ela permaneceu verdadeira em sua fé no nosso Mestre Jesus. E dessa maneira, ela foi executada, né? Ela e o filho morreram queimados na fogueira dentro do Coliseu por não renunciar à sua fé. Mas passou-se um tempinho e essa entidade, essa pessoa, reencarnou novamente no ano 1651, no México. É legal lembrar, gente, que no Espiritismo a gente sempre pensa nas questões da reencarnação. Então, ela viveu uma experiência como Joana de Cusa e retorna em 1651 para viver uma experiência de Juana Inés, no México, né? Então, ela saiu de Roma e veio para o México. Nessa vida, essa entidade era uma pessoa considerada prodígio desde criança. Então, aos 3 anos, ela já sabia ler e escrever. Aos 6 anos, ela já falava a língua, né, o espanhol daquela época com perfeição, mas a língua indígena da tribo que vivia ali próximo. E aos 12 anos, ela aprendeu a falar latim e português. Então, gente, é sempre importante pensar que quando a gente está falando de vidas, de reencarnação, o espírito tem a sua bagagem, né? Então, todos os conhecimentos que ele adquiriu ao longo das experiências, somados ao conhecimento que ele adquiriu no plano espiritual, vão moldando a bagagem daquela pessoa, agregando os conhecimentos, as características morais, eliminando os vícios. Então, todo esse processo de evolução depende muito dessa questão do agregar bagagem, do agregar conhecimento, agregar experiência. É lógico que quanto melhor a gente direciona as nossas experiências, menor é o tempo que a gente leva para alcançar um patamar de elevação maior. Tudo isso depende do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, enfim. Óbvio que o plano espiritual está aí para nos ajudar e nos guiar, mas a nossa caminhada, no final, depende de nós mesmos, né? Bom, então esse espírito, aos 12 anos, já estava bem desenvolvida, bem formada nas línguas e foi convidada para participar da corte espanhola, da corte mexicana naquela época, mas essa pessoa, essa mulher, resolveu que queria aprender mais sobre a vida religiosa, sobre as leis de Deus, e por esse motivo ela sai da corte e vai para a Ordem de São Jerônimo, onde ela vive muito tempo. Nessa organização ela recebeu o apelido de monja bibliotecária, porque ela foi responsável por publicar diversos textos, né? Óbvio que naquela época, né, em 1651, o esqueminha de publicação era um pouquinho diferente do que a gente conhece hoje, mas ela ficou conhecida por suas transcrições e pelas suas publicações, que para a época foram extremamente numerosas, tá? Juana ficou conhecida também
por ser uma das primeiras feministas da época, porque ela lutava pelo direito da mulher de poder ser inteligente, né? Porque, pasmem, naquela época a mulher não podia ser inteligente. Lutou pelos direitos da mulher de poder lecionar e pregar. Então percebam que, mais uma vez, a encarnação desse espírito foi extremamente produtiva, foi extremamente agregadora. Por quê? Ela escolheu ter na sua vida uma causa religiosa e, acima disso, lutar pelo bem das pessoas. Mas não lutar com violência, não lutar com agressão. Ela simplesmente foi lá e fez. Ela lutou com o seu exemplo. O que é melhor do que um exemplo para inspirar as pessoas a continuarem a vida, continuarem a luta, continuarem a busca. Então, Juana foi um grande exemplo de mulher, mais uma vez, dentro do período em que ela estava vivendo. Bom, em 1695, na região em que ela morava, na ordem em que ela morava, chegou uma peste. Os textos não especificam qual peste foi essa, mas Juana, assim como outras pessoas dessa ordem, foram responsáveis por cuidar das pessoas que estavam doentes, das pessoas que estavam sofrendo com a peste. E ela se dedicou a essa causa com corpo e alma, com todo o seu coração. Juana cuidou das pessoas e, quando todas essas pessoas que ela estava cuidando desencarnaram, né? Porque na época, gente, as condições de saúde eram péssimas, né? Eram poucas, eram escassas, não se tinha conhecimento médico como se tem hoje. Então, quando chegava uma doença desse porte, o desencarne era extremamente comum, né? Não se tinha meios para combater. E após todas essas pessoas que ela estava cuidando desencarnarem, Juana desencarna aos 44 anos. Ela não desencarna pela peste, tá? Ela desencarna por desgaste físico, né, da doação que ela fez. Então, Juana desencarna aos 44 anos, após cuidar dessas pessoas. Então, além de ser um exemplo de conquista de direitos, de luta, Juana foi nessa vida também um exemplo de dedicação ao próximo, de caridade, colocando o próximo à frente, né? Bem, passaram-se 100 anos, coincidência ou não, né? Passaram-se 100 anos dessa encarnação e em 1761 nasce Joana Angélica de Jesus. Acho que agora todo mundo sabe de quem eu tô falando, né? Bom, Joana nasce em 1761 no Salvador, Bahia. E lá também, aos 20 anos, já entrou no convento de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição. Ela já entra no convento e começa os seus estudos religiosos, começa a sua dedicação ao próximo. Tem uma passagem muito grande dentro desse convento, até que em 1822, quando Joana estava ainda no mesmo convento, os portugueses já estavam alocados no Brasil e os soldados da época que estavam em Salvador cometiam todo tipo de abuso, possuíam todo tipo de vício, né, que a gente possa imaginar, desde a bebida, as drogas e por aí vai. Então, em 1822, o convento em que Joana estava alocada sofre um ataque por parte desses soldados, né? Porém, Joana, por toda essa caminhada que a gente está conversando até agora, já tinha uma mediunidade,
que ela não entendia com esse nome, até por ser católica, né? O espiritismo naquela época, ainda mais no Brasil, era praticamente nulo ou muito pouco conhecido, como a gente conhece hoje, né? Mas, como ela é um espírito que vinha de uma caminhada muito boa, né? De devoção ao próximo, uma caminhada de luz, ela pressentiu a chegada desses soldados e ela ordena a fuga das suas irmãs que estavam no mesmo convento. Então, Joana, ela ordena que as outras freiras que estavam lá saiam e para que as suas irmãs tivessem tempo de escapar e de se salvar, ela distrai os soldados no portão 2 do convento. Então ela abre o portão e impede que os soldados entrem. Ela se coloca como um obstáculo ali para a entrada dos soldados, dando tempo para que as outras pessoas do convento fugissem. Obviamente, Joana desencarna nessa noite. Ela sofreu alguns golpes no coração e isso levou ao seu desencarne, né? Depois dessa vida, Joana é convidada a participar dos trabalhos na espiritualidade com maior intensidade. Então, bom, óbvio que a personalidade que nós estamos conversando é Joana de Ângeles. Atualmente ela trabalha ao lado do médium Divaldo Franco. E essa é um pouquinho da caminhada desse espírito, tá? Existe uma outra vida que cogitam, né, que seja o mesmo espírito, mas aí nós não temos confirmação do plano espiritual, não temos confirmação da própria Joana de Ângeles, mas suspeita-se que ela também tenha tido uma vida como Clara de Assis. Clara de Assis foi uma franciscana que fez os votos de pobreza, era uma moça rica, fez seus votos de pobreza, fugiu da família e passou a viver segundo as leis de Deus e das orientações de Francisco de Assis. Mas essa vida não é uma confirmação espiritual, ainda não se sabe ao certo se ela realmente foi Clarissa de Assis. Mas fato é, galerinha, que essa historinha que a gente contou até agora é um exemplo de tantas outras que existem, né? E que nós muitas vezes não sabemos. Acho que é legal a gente pensar nessa biografia como mais um modelo para a gente seguir. Porque, como eu comentei numa palestra anterior na FEAP no sábado, né? Muitos espíritos que hoje nós temos como referência, que hoje nós seguimos como exemplo e temos os livros, né? Joana de Ângeles tem centenas de livros publicados, psicografados por Divaldo e por outros médiuns também. Então, hoje ela é uma grande referência do espiritismo, as suas obras são excelentes, trazem muito conhecimento. Para quem não sabe, Joana de Ângeles, ao lado de Divaldo Franco, psicografou uma sequência de livros de uma abordagem psicológica do espiritismo, é fantástico, né? Recentemente eles publicaram o último livro publicado deles, referindo-se à pandemia e como que as coisas estão funcionando no plano espiritual, qual que é o motivo, a explicação da pandemia. Fantástica a leitura. E hoje nós temos ela como uma grande referência, como um espírito elevado que estava ali, nos ajudando, recebendo as nossas orações, nos trazendo conhecimento. Mas, gente, Joana de Ângeles, no princípio, lá na época de Roma, era uma mulher casada, com um filho, que sofria com um marido violento, até por conta da diferença de religião. Era uma pessoa normal no sentido assim, uma pessoa comum do nosso dia a dia, que quantos não existem e a gente para e olha como se fosse mais um, não é mesmo? Então, Joana era uma pessoa como você que está aí me ouvindo, uma pessoa como eu que estou aqui falando, era uma pessoa tradicional da sua época. Ela só escolheu seguir
os passos do nosso Mestre Jesus. Quando a gente começa a falar de biografia, às vezes parece uma palestra um pouco chata, talvez um pouco cansativa. Mas, gente, é muito importante que vocês saibam quem são esses espíritos que hoje são tão famosos, populares. Porque há poucas encarnações atrás, eles eram pessoas como eu, como você. E se a gente coloca eles num patamar inalcançável, parece que a nossa evolução não será possível, o que é uma grande mentira, gente. Espíritos como esse trabalham ao lado dos encarnados, Joana, mais especificamente ao lado de Divaldo, com mais frequência, mas trabalham lado a lado conosco. Porque eles também precisam aprender coisas, porque esses espíritos, por mais que já tenham todo o conhecimento do mundo, assim, já atingiram os mais elevados graus aí de evolução, eles ainda têm a missão de nos ajudar. E essa missão não é Deus que dá para eles, não é Jesus. É claro que Jesus, nosso Pai maior, sempre apoiam, orientam, mas esses espíritos, quando eles atingem esse grau de entendimento, eles próprios decidem ajudar. Eles próprios decidem vir até nós nos ajudar, porque eles já fizeram a caminhada deles e servem de grandes exemplos para que a gente faça a nossa. Joana, na época de Jesus, teve o Mestre como seu grande exemplo e talvez outras personalidades que hoje são desconhecidas para nós, mas na época podiam ser extremamente influentes. Então, galerinha, quando a gente está falando de biografia, a gente conta a história da vida da pessoa, a gente conta, porque é legal, é interessante saber quem foram esses espíritos que hoje são tão conhecidos por nós. Mas mais importante do que essa curiosidade, do que esse conhecimento, é a gente perceber que essas pessoas eram tão encarnados quanto nós. Eles apenas usaram o livre-arbítrio deles de uma maneira talvez mais produtiva do que nós tenhamos até este momento. Mas isso também não é nenhum tipo de limite, porque cada um de nós tem o seu tempo de evolução. Joana teve o dela, assim como Chico teve o dele, como Divaldo está tendo o dele, Jesus também teve o dele. Como qualquer espírito, como qualquer entidade, cada um deles teve o seu tempo de evolução. E nós estamos tendo o nosso. A questão é, quando a gente para e olha para esses espíritos, olha para essas personalidades, e entende que eles foram humanos, que eles foram encarnados como nós, não dá mais vontade de a gente dar uns passos mais rápidos para a gente poder chegar nesse patamar? Os nossos passos só dependem de nós. A gente estabelecendo limites, estabelecendo exemplos, como Joana, fica muito mais fácil de guiar os nossos passos. Fica muito mais fácil de entender qual que é o sentido da nossa caminhada. Porque a gente tem um exemplo. E não é um exemplo inalcançável. É um exemplo muito próximo. Joana, até 1751, e alguns anos a mais, porque não temos a idade exata que ela desencarna no Brasil, mas pouco tempo depois de 1751, Joana de Ângeles desencarna, é o espírito que nós conhecemos, e foi uma brasileira, como nós somos hoje. Foi uma romana, foi uma mexicana e por aí vai. Foi tão humana quanto nós somos hoje. A questão é, como a gente comentou no comecinho da palestra, o uso adequado do livre-arbítrio. O uso adequado daquilo que Deus deu pra gente, das liberdades que Deus deu pra gente. O uso da responsabilidade,
da fé raciocinada, tudo aquilo que o nosso evangelho nos traz. Percebam que Joana, em nenhuma vida dessas que a gente comentou, foi espírita. A grande parte da sua passagem foi pela Igreja Católica. Então, pessoal, ser espírita não significa que você está já com um pezinho ali na regeneração ou que você está acima das outras pessoas. Ser espírita te traz enormes responsabilidades. Consigo, de forma íntima, com o outro, mas não te faz melhor do que ninguém. Por quê, gente? Independente da sua fé, você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, você pode ser aquilo que você quiser. Mas as leis de Deus são únicas e valem para todos. Se você respeita essas leis, se você exerce essas leis no seu dia a dia, no seu cotidiano, da maneira correta, a sua evolução, a sua caminhada vai ser muito mais rápida. Vai ter menos curvas, menos paradas, por aí vai. Então, aqui, quando a gente está falando de Joana, nós temos um excelente exemplo de uma mulher católica que hoje ajuda na psicografia de livros espíritas. Porque o plano espiritual é único, é um só. As leis de Deus valem para todos. E se nós verdadeiramente seguimos essas leis, pegamos o evangelho, tiramos ele da teoria, colocamos ele na prática, né? Nos melhoramos, nos colocamos em favor do próximo, seguimos esse processo, um dia, sabe-se lá daqui quantas encarnações. Como eu disse, isso depende do tempo de cada um, mas um dia nós teremos a possibilidade de ser exemplos para outras pessoas, da mesma maneira que Joana de Ângeles é um exemplo hoje para nós. Porque Deus não faz diferença entre as suas criaturas. Deus dá a todos a mesma oportunidade, só que as pessoas têm o seu livre-arbítrio e essas oportunidades chegam em tempos diferentes, no tempo certo para cada um de nós. Mas todos temos e teremos as mesmas oportunidades de sermos exemplos, igual a nossa querida Joana. Pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse espírito, né, eu recomendo que vocês leiam o livro do Divaldo. Os livros do Divaldo, eles são excelentes. O português que a Joana usa não é muito simples, então, a hora que vocês forem escolher a obra de vocês, escolham um livro menor no começo, leiam algumas mensagens que ela publicou no site da Mansão do Caminho. Tem algumas publicações que vocês podem ler para se familiarizarem com a linguagem que ela usa. E aí depois vocês começam a procurar livros mais complexos, tá? São excelentes leituras, são leituras que agregam muito e eu recomendo que vocês leiam. Tem um livrinho de mensagens que a Joana fez ao lado do Divaldo. Eu não vou me lembrar o nome agora, depois se alguém tiver curiosidade, manda mensagem no Instagram da FEAP, porque aí eu tenho tempo de olhar e aí eu respondo. Mas esse livrinho de mensagens é fantástico. Inclusive aqui em casa a gente usa durante o nosso evangelho como uma leitura de abertura. É muito bom, traz mensagens assim que realmente confortam o coração, sabe? Então, eu recomendo muito a leitura dela, mas com calma, tá? Porque são livros um pouco complexos de serem compreendidos. Tranquilo. Gente, agradeço, né? Não estou ao vivo com vocês, mas eu agradeço a todos que assistiram até aqui essa palestra. E eu espero de verdade que vocês consigam trazer esses exemplos, como Joana e tantos outros que existem, para dentro da vida de vocês. E a partir daí, dar uma acelerada nessa evolução, porque, né, regeneração, estamos chegando.
Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima palestra.